E ali nós temos duas atitudes. Marta toma uma postura e Maria toma outra. É muito fácil a gente querer condenar Marta e aplaudir Maria. Porém, sob o ponto de vista da cultura do judeu, se a gente fosse analisar, a atitude de Marta parece muito mais apropriada do que a atitude de Maria. Porque, em teoria, Marta estava sendo hospitaleira com Jesus. Ela estava querendo servir Jesus. Então, quando você recebia alguém na sua casa naquela época, as pessoas elas não só recebiam as pessoas, mas como queriam servir da melhor maneira. Então, Marta estava atarefada com as tarefas da casa, porque ela estava querendo servir Jesus da melhor maneira. Ela queria oferecer o melhor para Jesus. Enquanto Maria estava querendo ouvir Jesus, ela estava querendo ficar perto de Jesus. Então, Jesus estava na casa dela, só que ela estava como se Jesus fosse já de casa. E ela estava atenta aos pés de Jesus ali, pronta para ouvir sua voz. Marta, ao ver aquela atitude, parece algo muito ruim. Porque se Maria tivesse tomado uma atitude simplesmente de descaso, ou de preguiça, muito provavelmente, na verdade com toda certeza, Jesus a teria repreendido. Porém, essa não foi a atitude de Maria. Mas Marta, ao olhar para Maria, pede que Jesus a repreenda. Ele diz: Jesus, você não está vendo que a minha irmã está aí de joelhos aí, te ouvindo, no bem bom, e eu estou trabalhando aqui igual uma doida? Chama a atenção dela para que ela possa me ajudar. Jesus, ao ver aquela situação, ao conhecer o coração daquelas duas mulheres, ele diz: olha, Marta, você está muito afadigada, você está correndo atrás de muitas coisas, querendo me servir. Porém, só era necessário para você uma coisa. Maria está fazendo essa coisa e isso não vai ser tirado dela. O que isso tem para nos ensinar? O que esses encontros com Jesus e essas posturas em relação à atitude daquelas mulheres que estão com Jesus têm para nos ensinar? Primeira coisa que a gente deve compreender é sobre o coração de Marta e a atitude de Marta. Marta tinha no seu coração o desejo de hospitalidade. Jesus estava na casa dela, então ela queria fazer o melhor para receber. Ela queria fazer todos os serviços necessários, ou toda a comida que ela pudesse oferecer para Jesus, ou tudo aquilo que estava ao alcance das mãos dela, para que Jesus fosse bem tratado na sua casa. Ela cria em Jesus e ela sabia quem era Jesus. Aquela família cria em Jesus. Eles não só eram amigos pessoais de Jesus, como eles o tinham como Senhor. E Marta, sabendo que o Rei do Universo estava na sua casa, qual postura que ela poderia tomar, senão de oferecer tudo para ele? Porém, isso não foi aplaudido. E muitas vezes nós estamos na mesma postura de Marta. Nós estamos diante do Senhor e nós queremos oferecer tudo para Ele. As obras de nossas mãos. Imagina o seguinte: o dono do universo, o Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens. O Jesus que ressuscitou mortos. O Jesus que transformou água no melhor vinho que qualquer pessoa na face da terra já tomou. E você querer oferecer algo para poder atrair a atenção dele. É isso que Marta queria fazer. Jesus ele não estava muito preocupado com relação às coisas externas ali, ou com relação ao serviço, o fato que Marta poderia oferecer para ele. Porque qualquer coisa que aquela mulher oferecesse para ele seria pouco para o Rei do Universo. Jesus olha para o coração daquela mulher e ele, de certa forma, a repreende. Ele não a repreende duramente, porque ele sabe da sinceridade daquela mulher. Porém, ele diz que ela não escolheu a melhor parte.
No mundo atual, é um mundo de fazer coisas. As pessoas não estão acostumadas a receber. Elas querem oferecer algo para receber algo em troca. Então nós trabalhamos para receber o nosso salário. E muitas vezes a palavra graça não é compreendida porque as pessoas não estão acostumadas a receber algo de graça. Então se a gente receber um presente muito caro, a gente se sente na obrigação de dar um presente de volta para aquela pessoa que nos deu. Imagina o seguinte, você faz aniversário e seu amigo te dá um iPad 3, né, um iPhone 5. E aí você vai ficar desconcertado, porque você vai se sentir talvez até mal, dizendo, eu vou ter que dar algo parecido para ele no aniversário dele. Como que eu não vou dar um presente? A gente não está acostumado com graça, com presente de verdade, algo que nós não merecemos, que nós não podemos retribuir. Marta queria retribuir. Marta queria dar algo em troca. E na nossa sociedade hoje, as igrejas estão se tornando igrejas ativistas, onde as pessoas elas estão muito mais preocupadas em fazer, do que de fato ouvir a voz de Deus e obedecer e ver o que de fato Ele quer que nós façamos. Os cristãos ativistas muitas vezes estão vendo como Marta. Eles estão atarefados, eles estão afadigados. O trabalho fica cansativo. Marta fala para Jesus e diz, olha, eu estou cansado aqui, pede para Maria me ajudar, porque está pesado. E muitas vezes a obra de Deus para nós se torna algo pesado, porque nós estamos como Marta, não como Maria. A gente está muito mais preocupado em o que as obras das nossas mãos vão poder impressionar a Deus, do que de fato ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus está falando para nós. Marta não estava ouvindo Jesus ou sequer quis saber o que Jesus queria dela. Ela já foi querendo fazer um monte de coisa. E a religião ativista e os cristãos ativistas, eles estão muito preocupados com programações. Eles fazem programações sábado, sexta, ou durante a semana, ou no domingo. E eles estão muito preocupados porque a igreja esteja cheia. Mas estão pouco preocupados em saber de fato como estão as pessoas, ou ir atrás das pessoas. Estão muito mais preocupados em saber se as pessoas vieram do que em ir atrás dessas pessoas, saber como essas pessoas estão. Em uma religião de ativismo, nós muitas vezes nos afastamos da vontade de Deus e nos aproximamos da nossa vontade. Aquilo que nós podemos oferecer, aquilo que nós podemos entregar para o Senhor e a gente acha que isso é o máximo. Então quer dizer que se eu ficar o tempo todo trabalhando, então eu posso, aí sim Deus vai estar feliz comigo. E será que isso é verdade? Será que Marta não estava trabalhando para ela mesma? Hoje em dia as pessoas não têm tempo, hoje em dia as pessoas estão trabalhando tanto que não tem tempo de ler a Bíblia, de ter um tempo devocional, de orar. E Marta estava trabalhando para Jesus. Ela estava querendo servir Jesus. E às vezes a gente está trabalhando para Deus e não tem tempo para ouvir a voz de Deus. A gente está tão envolvido com a obra de Deus que nós não temos tempo de recostar no colo dele para poder passar tempo com Deus. A gente está tão envolvido em se desgastar, em ser um mero trabalhador de Deus, que a gente se considera um escravo apenas e não um amigo, e a gente se desgasta, muitas vezes passa uma vida tão atarefada, e às vezes nem tanto, porque o cristão que é ativista, ele não tem prazer mais de estar na casa do Pai. Ele vê simplesmente aquilo como um trabalho árduo. E essa visão não é escolher a boa parte. E eu não sei como é que você tem vivido, ou talvez você tenha visto a obra de Deus, ou as coisas de Deus, ou ir à igreja no domingo que seja, talvez você só vai na igreja no domingo, ou talvez você nem vai na igreja no domingo, porque você já acha que isso é chato demais, isso é pesado demais, é algo que desgasta demais, porque você não conheceu o Senhor. Você está pensando que você tem que devolver algo, que você precisa entregar algo, que tem algo que você deva fazer para que então o Senhor possa dizer e falar, não, então agora você retribuiu como se Deus tivesse um sistema capitalista de troca. Dizer, olha, eu vou ouvir sua oração se você me der 10%. Senão, eu vou jogar um raio na sua cabeça. Maria, pelo contrário, conhecia quem era Jesus. Ela sabia que era o rei do universo que estava diante dela.
a atitude dela é diferente. A pessoa na Bíblia que é mais elogiada por Jesus é Maria. Em 3 encontros que ela tem com Jesus, os 3 encontros ela é elogiada. Ou ela impacta Jesus. Em um deles, ela unge os pés de Jesus com um nardo de perfume precioso, muito caro. Num segundo momento, ela faz Jesus chorar na morte de Lázaro. Quando ela chega aos pés de Jesus e chora, Jesus olha para a situação de Maria e ele chora junto. Uma terceira vez que ela tem um encontro com Jesus é quando ela elogia, ela diz: ela escolheu a tua parte, ela está ouvindo. Maria é uma discípula fiel de Jesus e ela conhecia bem Jesus. Tanto é que ela não era uma má hospitaleira, que ela é quem recebe Jesus da melhor maneira. Em um outro momento que ela joga um perfume precioso aos pés de Jesus. Maria, ela recebe Jesus de forma tão maravilhosa, tão íntima e tão profunda, e ela honra tanto Jesus, que ela joga um perfume caríssimo. Diz a Bíblia que valia 300 denários aos pés de Jesus. E nesse momento agora, ela procura ouvir a voz do Mestre. Jesus estava na casa dela e Jesus estava ensinando. Então diz que o texto bíblico, que ela estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que nós temos que fazer e não ouvir, e não receber da parte dele aquilo que ele quer falar conosco. Maria se ajoelha aos pés de Jesus, ela se senta aos pés de Jesus, porque ela queria ouvir Jesus. O rei do universo estava na casa dela, como ela poderia perder tempo com coisas fúteis, banais e corriqueiras, sendo que palavras de vida estavam sendo proferidas? O verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que conhece a Jesus e sabe quem é Jesus, ele não quer sair de perto de Jesus, ele não quer sair de perto de Jesus. Quando Maria é tomada por serviço e ela quer servir Jesus, ela continua aos pés de Jesus. Os 3 momentos que ela se lança aos pés de Jesus na Bíblia. 3 momentos. O primeiro, ela se lança aos pés de Jesus para ungir os pés de Jesus. Um perfume precioso. O segundo, ela se lança aos pés de Jesus em lágrimas, porque o seu irmão havia morrido. A terceira vez, ela está aos pés de Jesus para ouvir a voz de Deus. E talvez você tenha gastado muito tempo querendo oferecer coisas para Deus e não ouvir a voz de Deus para então obedecer. Para então estar sempre aos pés dele. Maria, muito provavelmente, depois que Jesus morreu, teve tranquilidade em seu coração, que ela aproveitou da melhor maneira a presença do Mestre. E Marta, talvez, pode ter pensado: eu devia ter estado mais aos pés dele, eu devia ter ouvido mais a voz dele, porque ele morreu e ele subiu aos céus, e eu o servi sim, mas eu ouvi tão pouco. E não há mais como voltar. Muitas pessoas gastam muito mais tempo querendo fazer coisas do que passar tempo com Deus. E isso é quando nós, de fato, abandonamos o amor que nós temos por Jesus e queremos simplesmente ser servos, deixando de ser filhos, amigos. E a gente está preocupado em como nós vamos fazer, e a religião passa a girar em torno do que nós fazemos, e não do que ele fez, não do que ele faz, o que ele quer fazer. Que a sua postura diante do Cristo, diante do Rei dos Reis, do Rei do Universo, não seja de você estar no centro, colocando ele simplesmente como um convidado na sua casa, sentado e você fazendo todas as coisas. Que a sua postura na sua vida seja que ele esteja no centro e você aos pés, os joelhos aos pés dele, ouvindo a sua voz. E então, o que ele disser, o que ele mandar, é o que vai ser feito. Se ele disser, vai e sirva, e agora você trabalha, vai e faça. Mas é porque ele mandou. O discípulo de Jesus, entenda bem, querido, eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar na obra de Deus. Jesus não parou hora nenhuma quando ele esteve nessa terra. Diz a Bíblia que
que havia momentos que Jesus e seus discípulos eles não tinham tempo nem de comer, tamanha era a multidão ao redor deles necessitada. Então Jesus ele não ficou parado um segundo, você não vê Jesus. Aí os momentos que Jesus tinha para retirar para orar era de madrugada, porque o dia todo, desde acordar até a hora do sol se pôr, as pessoas estavam ao redor de Jesus. E aí de madrugada Jesus saía para orar, porque era o tempo que ele tinha. O cristão, ele não tem tempo livre também, ele sempre está fazendo algo para Deus. Mas ele está fazendo porque ele ouviu a voz, ele está ali aos pés de Deus, ele está alegre, ele está contente, ele quer estar ali, ele deseja estar ali. Se você não deseja, querido, é porque você não conhece o Cristo. Você não tem andado com Cristo, você está desfrutando de algo ruim. Você não escolheu a melhor parte. Você possa escolher a melhor parte nessa tarde. Jesus está nesse lugar e você possa se ajoelhar aos pés dele. Jesus ele quer caminhar junto conosco, ele quer que nós possamos ouvir a sua voz, que é doce. Que a gente possa tomar do jugo de Jesus, que é suave, seu fardo, que é leve. Receber da paz dele, que excede todo entendimento. Jesus quer te dar a paz. Jesus quer te dar a melhor parte. E a melhor parte é o amor dele. A melhor parte é a presença dele. A melhor parte é desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nós. E não nós apenas estarmos distantes dele e achando que a gente tem que fazer um monte de coisa pelo nosso braço. Nós vamos fazer coisas por meio dele, por ele, para ele. Ao lado dele. Nada longe ou distante ou sem ele. E é isso que ele prometeu para os seus discípulos. Eis que estou convosco até a consumação do século. Deus quer estar conosco, e essa é a melhor parte, é estar com Jesus. Eu quero orar por você, querido, que talvez tenha vivido uma religião onde você acha que você vai até Jesus, então você sai da presença de Jesus. Você não tem escolhido a melhor parte. Porque na sua vida você tem ido até Ele somente para pedir coisas, somente para oferecer coisas. Jesus não quer uma religião de troca. Jesus quer te oferecer a melhor parte, que é caminha comigo. Anda do meu lado. Senta aqui aos meus pés, que eu quero te ensinar. Eu quero compartilhar com você coisas profundas. Eu quero te falar de coisas concernentes ao reino de Deus. Eu quero mudar a sua vida e seu caráter. Eu quero mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua história. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, para que você possa receber dessa melhor parte. Tomar a mesma atitude de Maria, com amor, com reverência, honrando de verdade. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, não tem caminhado com Ele todos os seus dias, você pode repetir comigo essa oração. Se você creu de todo o seu coração, se você se arrepende da vida que você vem levando, dos pecados que tem agredido Jesus, que agrediram aquela pessoa. Se você crê que Ele é o Senhor e o Rei do Universo, você pode repetir comigo essa oração, dizendo no seu coração: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar e que tantas vezes eu tenho caminhado sozinho. Tantas vezes eu acho que eu posso oferecer coisas para o Senhor para receber algo em troca. E nessa tarde eu me rendo. Eu não posso oferecer nada, a não ser a minha vida. Te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero estar sentado aos pés de Jesus. Eu quero uma vida de joelhos diante do Senhor. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor e meu Salvador. E mais do que isso, meu amigo. Que Ele possa caminhar ao meu lado todos os dias. Que eu possa desfrutar da Tua presença, da Tua paz, da Tua alegria. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu oro a Deus para que você que fez essa oração possa continuar nessa caminhada de obediência, de entrega, de viver ao lado de Jesus. Se você fez essa oração, leia a Bíblia, conheça as Escrituras, busque conhecer mais a Deus.
que você possa caminhar com Ele todos os dias. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês que ficaram com a gente aí até agora. O Juliano aí, o Victor Oliveira, Diolina, a Gisélia, a Sueli. Deus abençoe vocês. E agora, gente, pode ir postando aí as suas dúvidas que a gente vai responder aí as dúvidas de vocês relacionadas ao tema. Se você ainda não curtiu a página do Bíblia no Facebook, curte lá, é www.facebook.com/Bíblia Sagrada, e conheça também o portal do Gospel Mais, que é gospelmais.com.br. Eles promovem esse estudo bíblico aí, junto comigo. E quem não me conhece, meu nome é Daniel, então me segue no Twitter, me adiciona no Facebook. Se você fez essa oração, por favor, me adiciona lá, para a gente poder bater um papo, para você falar comigo aí o que significou para você essa oração. Muitos testemunhos têm chegado até mim sobre pessoas que têm tido sua vida transformada por meio desses estudos, e eu dou glória a Deus por isso, porque essa palavra tem sido pregada em diversos países aí, a diversos estados do Brasil. Glória a Deus por isso. E é isso aí, galera. Dúvidas? Se tem dúvida, pode comentar aí. Tem o Sóstenes Ferreira também, que está aí acompanhando a gente. O Rodrigo Barbosa, que está junto com a gente aí via Facebook. Então, se você tem a sua pergunta, agora é a hora. Última chance de postar a sua pergunta. Maria Celeste, como faço para ter esse estudo bíblico? Tem que entrar no live stream. Se você não está no live stream, tem que fazer. Ô, gente, tem dúvida ou não? A minha esposa fez uma pergunta. A pergunta dela é: por que tão lindo? Só os olhos dela e da minha mãe. Só. Marina é o nome dela. Ela que é linda. Vamos lá. A mensagem edificante, Juliano. Porém, como fazer para que as atividades que temos na igreja não se tornem fardo? Em minha igreja temos quase 600 membros ativos, porém poucos dispostos a ajudar. E muitos dispostos a criticar. Como fazer? Muito boa pergunta, Juliano. Minha igreja tem menos membros que a sua. A igreja deve ter 200, 300 membros. E nós temos muitas programações também. A questão não é o muito trabalho. Porque Jesus, ele não diz para Marta que ela não deveria fazer aquelas coisas. A questão era a hora. Ele estava ensinando. O melhor lugar do mundo naquele momento era estar aos pés de Jesus. De nada adianta a gente querer trabalhar, e a exortação de Jesus para nós não adianta querer me servir se você não senta aos meus pés para ouvir o que eu quero de você. Então, tem muita gente que quer trabalhar para Deus, trabalhar. Esse é o problema de muitas igrejas neopentecostais. Elas fazem muita coisa, mas oram muito pouco e leem muito pouco da Bíblia. Então, ouvem muito pouco sobre Jesus, quem é Jesus. E às vezes trabalham de forma errada. E a obra, fazer a obra, às vezes se torna um fardo, porque nós não temos a real compreensão daquilo que Deus quer para nós, então a gente quer fazer. Então, e às vezes se torna um fardo porque a gente já não está ali, porque a gente deseja estar ali, porque Jesus está ali, então eu quero estar junto com Jesus. Não, é porque a gente tem que estar ali, então nós temos que fazer. Não deve ser assim. Quando é necessário um dispêndio de esforço muito grande, porque Deus não está no meio. Então eu vejo muitas igrejas muito preocupadas em criar microclima. Então você precisa criar o clima para que as pessoas fiquem envolvidas, e isso é errado. Porque Deus não está ali. Se Deus estivesse ali, não é necessário criar microclima. Deus vai ver. Porém, o trabalho é árduo e é pesado. Paulo dizia que ele não só tinha que se preocupar com todas as igrejas, e ele era perseguido, e era pesado demais para ele, como ele ainda tinha que se preocupar com os problemas das outras pessoas e as dificuldades de todas as igrejas que ele tinha aberto.
Então, se seguir a Jesus, de fato, é tomar a cruz. Não significa que a gente, sendo cristão, então vai ter só alegria e glória a Deus e vamos ficar aqui só na cama lendo a Bíblia e orando. Não. Porém, de nada adianta o ativismo sem vida espiritual, sem a real preocupação. Porque se eu evangelizo, porque eu penso, eu tenho que evangelizar, então eu vou evangelizar. Isso vai ser um fardo para mim. Porém, se eu, ao ver Jesus morto naquela cruz, ver Ele ressuscitando e ver que eu morri junto com Ele, e que Ele me salvou de quem eu era, e que tem pessoas indo para o inferno, eu vou fazer isso. Mas não como um fardo. Vou fazer isso porque é a única coisa que eu tenho a fazer. Existem pessoas morrendo. Então, não tem... Uma coisa é um peso, outra coisa é algo que nós fazemos como única opção, não tem outra. O que eu vou fazer? Se eu deixar de falar desse amor, eu estou sendo incoerente comigo mesmo e eu nem vou conseguir ficar parado. Na verdade, se eu ficar parado aí, então eu vou ficar incomodado. Então é a questão do foco, de qual é a nossa obra. Se ela está em Cristo, por meio de Cristo, se ela está na força do nosso braço. Na força do nosso braço a gente vai se cansar, se fadigar e reclamar, e murmurar, e olhar para os outros e dizer, olha, mas os outros não estão trabalhando. E daí? Meu foco é Jesus. O meu alvo é Cristo. Eu quero ser como Ele, eu quero caminhar como Ele. Então, Jesus não parou, eu também não vou parar. Mas tem gente que o pessoal não está me ajudando. Se meu foco então, são as pessoas das atividades, eu vou ficar chateado. Meu foco é Deus, eu vou dizer, não, eu preciso honrá-lo ainda mais. Então a questão é o foco. Se a gente preocupar com o número de pessoas, é complicado. Houve momentos na história da igreja que existiam muito poucas pessoas. Deus sempre mantém um remanescente fiel, mas às vezes são poucos.